Eu quero primeiro cumprimentá-lo agora aqui no plenário pela audiência pública desta manhã na CDH, a Comissão de Direitos Humanos, sobre a questão da qualidade dos materiais de segurança empregados, sejam viaturas militares ou da Polícia Federal, ou também armamentos ou coletes à prova de bala. Foi um tema extremamente produtivo discutido hoje no âmbito da comissão. Parabéns, senador José Medeiros. Eu fico muito feliz de subir à tribuna, porque está no plenário o senador Cristóvão Buarque. E até porque o tema que vou abordar no início do ano legislativo está diretamente relacionado à nossa educação. E nesse domingo, uma amiga que mora ali na altura do Varjão, senador Cristóvão, de uma escola pública do DF, onde estudam crianças, filhos de assalariados, portanto, de renda baixa. E quando tomei conhecimento da lista de material pedagógico exigido para o primeiro, segundo e terceiro graus, eu tive o cuidado de fotografar a lista, porque fiquei impressionado. Não sei se escola particular tem uma lista desse tamanho. E aí me remeteu a uma matéria no Fantástico, ou no Jornal Nacional, de o que acontece no Japão com a mochila escolar. A mochila que acompanha um estudante vai do primeiro ao último ano de escola. Do primeiro ao último ano de escola. Uma mochila para carregar o material escolar no Japão não tem nenhum artista famoso, não tem nenhum desenho animado, figura de ninguém. É tão somente uma mochila para carregar material escolar. Sequer o nome da escola. É de um material resistente, capaz de fazer aquilo que é princípio uma mochila, carregar material escolar de maneira absolutamente que permita ao estudante não sobrecarregar as costas de um material leve e que ele faça isso. A funcionalidade, só isso. E que dura um país rico, com uma renda per capita elevadíssima, entre as maiores economias do mundo. Não se dá o luxo de, a cada semestre ou a cada ano, gastar o que gastam para comprar uma mochila escolar que custa R$300 ou mais do que isso. E agora a discussão é com rodinha ou sem rodinha. E a criança ainda se dá o luxo de não querer a rodinha, por quê? Então, é mais uma discussão. Mas eu vou ler a lista do material pedagógico pedido aqui no Distrito Federal. Um kit higiênico, escova de dente, pasta dental e toalhinha. 5 cadernos grandes, capa dura, com 96 folhas com pauta. 5 cadernos. Um caderno meia pauta grande. 8 envelopes pardos, tamanho A4. Para que será que precisa envelope pardo numa escola de primeiro grau? 2 caixas de lápis de cor, com 12 cores. 2 caixas. 2 caixas. 2 caixas de canetinha hidrocor de 12 cores. 2 caixas de canetinha hidrocor, 12 cores. Um material dourado, saquinho de madeira. Uma tesourinha sem ponta, com o nome da criança, claro. 12 lápis pretos. 12 lápis pretos. Pretos. Aqui está preto, mas é pretos. 6 borrachas brancas. 6 borrachas brancas. Tem que apagar muita coisa para usar 6 borrachas brancas. Muita coisa. 12 apontadores com depósito. Depósitos, claro, para quando aponta, fica ali. É incrível lá o grau de especificação. Apontador com depósito. Um caderno de desenho grande, 96 folhas, sem seda. Deve ser papel normal. 2 tubos de cola, 90 gramas, e um tubo de cola, 500 gramas. Um de 90 gramas e 2, aliás, 2 de 90 gramas e um de 500 gramas. Meio quilo de cola. Meio quilo de cola. Uma caixa de cola colorida. Uma régua de 30 centímetros. Uma pasta poliamida com elástico. Uma caixa de giz de cera. Uma fita crepe de papel marrom 25 por 30, aliás, 25 por 50.
uma fita colante dupla face, 2 pincéis atômicos, cores variadas, 2 pacotes de chamequinhos de papel A4 colorido, um livro infantil condizente com a idade e a série do aluno, 4 gibis, um pote de massinha para modelar, mas como isso é material para primeira, segundo e terceiro ano, então tem que dizer o que é para cada série, não pode ser assim generalizado. 2 folhas de Eva, não sei o que é Eva, mas 2 folhas de Eva não dobrar. Uma pasta catálogo com 500 plásticos dentro, 50 plásticos, 50 plásticos de qualquer maneira, 50 já é muito, mas são uma pasta catálogo com 50 plásticos, deve ser um saquinho plástico. E 2 pincéis, está escrito pincel, mas são 2 pincéis para quadro branco. Este é o relatório do material escolar, que não está aqui incluída também a mochila para carregar numa escola pública do Distrito Federal. Sinceramente, eu conversando com a minha secretária, que ajuda as sobrinhas pequenas, R$200 não compra metade disso. Não compra. Então, como é que um pai de família que tem 3 filhos, 4 filhos, e por isso o Bolsa Escola, senador Cristóvão, o seu Bolsa Escola era para isto, para comprar um material, mas ainda assim isso está, eu acho, exageradamente, porque comprar dose dupla é um desperdício. A gente tem que comprar na casa da gente o que a gente precisa, não o que a gente pode precisar, é o que a gente precisa num momento de escassez. Com muita alegria, eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, eu só tenho uma coisa a lamentar com a sua fala, é que não sou eu que estou falando isso. É minha obrigação estar ao par disso e trazer esse assunto para aqui. Felizmente, a senhora trouxe. Fico contente. O que a senhora traz é a prova da disfunção, desorganização, descalabro que nós temos. Uma lista dessa, que se a gente for olhar direitinho, não é necessário. Vai ser comprada por uma família, nem vou falar se é pobre ou rica, e depois essa escola vai ter greves, os professores faltam, as crianças vão um dia, não vão outro. Ou seja, nós estamos confundindo os objetivos de uma educação com meios. Até mesmo essa ideia que todos nós defendemos de gastar tanto por cento com a educação foi desvirtuada. Hoje, os prefeitos se orgulham de gastar dinheiro com a educação, não de ter uma educação boa. Pervertemos a ideia da importância do dinheiro. Isso prova que nós até podemos precisar de mais dinheiro para a educação, mas botar mais dinheiro na educação pode não resolver nada. Tem que ter um sistema que funcione. E esse sistema não está funcionando. Nós precisamos mudar o sistema, substituir o atual sistema por um novo. E aí, dizer que o material didático vai ser dado, garantido, ofertado pelo Estado, para que não precise uma coisa dessa, para que possa haver, como a senhora lembrou, a bolsa, a sacola, a vida inteira da criança mais ou menos igual, como no Japão. Nós estamos precisando de uma revolução. A educação no Brasil não é apenas para dar pequenos passos de melhora, é uma substituição do sistema. Federal ou não, eu aceito que a gente discuta, mas como está, não vai bem. E a senhora traz um exemplo concreto da nossa querida Varjão, uma cidadezinha aqui do DF, mas o que a senhora está trazendo, senadora Ana Amélia, é no Brasil inteiro. Provavelmente em qualquer cidade hoje tem esse mesmo problema. Uma lista de material que não condiz com as necessidades, que vai muito além, enganando, um custo elevado sobre os ombros da família e, no final, talvez nem seja usado como deveria. Então, fico muito contente da senhora ter trazido esse assunto. Eu gostaria de ter trazido. Não trouxe. Mas muito obrigado porque a senhora está trazendo esse assunto. Quando eu digo eu trazer, não é por causa da educação, não, porque essa senhora e eu somos parceiros, é porque é do DF. Eu que devia estar trazendo isso, eu que devia estar alerta para isso que está acontecendo. Mas ainda bem que tem uma
gaúcha Ana Amélia se preocupando com esse assunto. É que eu sou sua aluna, senador Cristóvão, e por isso que eu tenho a obrigação de aqui seguir os seus passos e estar vigilante como o senhor. Aliás, nós estávamos juntos quando o embaixador Serra, designado pelo governo para ser o nosso embaixador na Coreia do Sul, falou com muita propriedade sobre as informações e a experiência naqueles países asiáticos, por que esses países deram um salto de qualidade e avançaram de um subdesenvolvimento crítico, e social e econômico e tecnológico, e deram um salto de qualidade, foi no investimento em educação. Mas eu fiquei impressionada com a informação que ele transmitiu de que as famílias de chineses e também de sul-coreanos, a própria mãe e o pai voltam à escola para poder contribuir e ajudar o aluno em casa na elaboração dos temas de casa. Então, veja o grau de comprometimento da família com a escolaridade, com o grau de aprendizado da criança ao longo dos seus anos de vida, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E eu volto aqui também agora. Falei sobre essa exigência e um rigor, eu diria um grande desperdício, e o foco não é este, não é o material, o foco é a qualidade do ensino para as crianças, que elas saiam aprendendo. Agora, com esta lei, que a criança tem que passar de ano de qualquer jeito, tem criança no 3º ano, senador, que não sabe ler, não está alfabetizada, mas ela teve que passar de ano e não adianta, é assim que a lei foi feita. Nós estamos enganando, criando uma estatística perversa de analfabetos funcionais, não sabem ler, crianças no 3º ano fundamental. Mas também agora, senador Medeiros, também no ensino superior, fiquei pasma com uma informação que foi obtida pela revista Isso É, usando a lei de acesso à informação, para verificar números que foram, eu diria, super inflados, relacionados aos alunos que estão no FIES, que é um programa extraordinário de financiamento estudantil, muito importante, porque eu era jornalista quando falava do CREDUC, que era o crédito educativo. O CREDUC teve vários problemas, que o juro cobrado do estudante da família, ele era impagável, e foi resolvido criar um FIES, um programa com uma taxa de juros bem acessível para o estudante e para a família financiar o acesso dele à universidade, especialmente as famílias que são de trabalhadores e que precisam. E, às vezes, o próprio estudante é um trabalhador que precisa desse estímulo. Pois o FIES, o grande sucesso do FIES, nesse levantamento foi mostrado. E para o 1º e o 2º semestres de 2015, o MEC divulgou que o número de bolsas disponíveis para estudantes universitários em todo o país, somados, era de 314 mil estudantes, 314 mil. Segundo os dados consolidados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foram preenchidos 287 mil, não 314 mil. Olha a diferença. É uma diferença quase de 9%, a menos que foi divulgado. A própria revista procurou o MEC, que ainda não justificou, porque o número oficial há 27 mil contratos a mais do que a realidade determina. Então, realmente, nós estamos diante de uma situação de desconfiança sobre estatísticas oficiais. Aliás, vale lembrar que, em período eleitoral, até um diretor do IPEA se demitiu, porque os dados que eles dispunham não foi divulgado à época, e a alegação de que era período eleitoral. Quer dizer, será que houve realmente, de fato, esse interesse? As instituições de ensino particular que recebiam os contratos do FIES dizem que o governo fez uma manobra ilegal, quebra de contrato e calote. Isso porque a transferência dos repasses federais passou a ser feita a cada 45 dias, quando antes era realizada a cada 30 dias. Então, isso realmente mostra a debilidade do sistema. Esse problema no sistema foi algo que o MEC nunca conseguiu explicar direito e sempre achei muito estranho.
segundo uma declaração do ex-ministro da Educação, um professor emérito, Renato Janine Ribeiro, que disse que ele até levantando uma questão interessante, senador Cristóvão, senador José Medeiros. Houve filas em muitas faculdades para os alunos renovarem o FIES. Lembra bem ele. Houve filas enormes em muitas faculdades para renovar. Mas a inscrição, sabe como é que era? Ela pela internet. Veja só que contradição. Então, eu penso que é preciso uma explicação muito bem dada para evitar esses problemas. E no ano passado foi o ano que teve menor número de contratos firmados desde 2011, segundo ano da existência do programa, nos moldes em que existe hoje o programa FIES. O que mais levou alunos às universidades por meio do financiamento do governo foi 2014, ano em que havia a reeleição, com 733 mil novos contratos. Mas, ao que tudo indica, os próximos terão cada vez menor número de vagas. Segundo informações do próprio MEC, entre 2014 e 2015, houve uma queda de 60,85% de novos acordos firmados. Para o primeiro trimestre, aliás, para o primeiro semestre deste ano de 2016, o MEC ofertou 250.279 financiamentos em 1.337 instituições de educação superior, com a taxa de juros a 6,5% ao ano. O Ministério divulgou que abrirá novas inscrições para o segundo semestre, mas ainda não sabe quantas vagas serão disponibilizadas. Aí é o que nós podemos considerar uma certa insegurança, até jurídica, para os alunos que estavam contando, e alguns que perderam e não tiveram a renovação desses contratos. Para terminar, senador José Medeiros, eu queria lembrar aqui que, na semana passada, usei a tribuna para falar sobre os prejuízos decorrentes de uma quebra expressiva na produção de uvas do meu estado, provocado por efeitos climáticos graves. E realmente houve uma acentuada queda. Os números ainda estatísticos não estão prontos. No dia 3 de março, haverá uma reunião da Câmara Setorial da Uva e do Vinho, aqui em Brasília, para uma avaliação, juntando os dados do IBGE, dados da Conab, dados dos produtores de uvas e vinhos, para mostrar, afinal, quanto foi, 25%, 30%, 50% ou 60% a queda na produção de uvas. O Brasil, hoje, é um país que está muito bem na produção de vinhos de qualidade. Espumantes, estamos liderando o ranking de qualidade, a preços competitivos, apesar da concorrência em toda a região do Mercosul, Chile, Argentina e o próprio Uruguai. Ainda assim, estamos tendo condições de competitividade graças à aplicação de novas tecnologias e produtos de alta qualidade, no caso dos vinhos espumantes, mas também vinhos tintos em várias regiões do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina e outras regiões, como a região do Nordeste. A grande questão é que aqui, ao debater-se a medida provisória, uma medida provisória que tratou da tributação, os parlamentares, o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, junto com o líder José Pimentel, acordaram e foi votado, por isso foi votada a medida provisória, que tratava de aumentar a alíquota para os vinhos. E ficou acertado que a tributação seria 6% para este ano de 2016 e 5% em 2017. Mas, para surpresa, a presidente vetou e manteve 10% a tributação do IPI para o vinho. Felizmente, para honrar um compromisso político, aqui o senador Humberto Costa e o senador José Pimentel, aqui publicamente, e no contato com as lideranças do Ibravin, Carlos Paviani e os dirigentes da Festa da Uva, manifestaram o compromisso de voltar atrás e de ser refeito o acordo e mantendo os 6% neste ano do IPI para o vinho e 5% em 2017. O próprio ministro agora, Miguel Rossetto, que representou a presidente Dilma Rousseff na abertura oficial da Festa da Uva na semana passada, garantiu que o governo está preparando um decreto para resolver
essa questão mantendo os 6% e os 5%. Só não disse quando esse decreto vai estar pronto para ser votado ou vai ser emitido pela Presidência da República. Outra questão também importante diz respeito ao seguro agrícola para os produtores que perderam no ano passado o subsídio e tiveram que pagar adicionalmente o subsídio do próprio bolso. Além do prejuízo com a quebra na safra, tiveram que arcar com um custo adicional e amargo que foi o subsídio. A ministra Cátia Abreu, Justiça se faça, vem trabalhando muito. Assegurou uma parte desse dinheiro para este ano de 2016, mas o passado ela não pode pagar, segundo ela, porque não tem disponibilidade orçamentária. Vai depender do governo resolver este problema, que é uma das reivindicações mais importantes dos produtores de uva lá do Rio Grande do Sul. Aliás, para o senhor ter uma ideia da situação da quebra da safra, a Festa da Uva está pagando R$ 3,00 o quilo da uva, que será distribuída gratuitamente aos visitantes, quando o preço mínimo fixado pelo governo foi de 78 centavos. Então, isso dá a medida do compromisso de receber e acolher bem os nossos visitantes, que vão sempre prestigiar a Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul, e aquela população de origem italiana merece todo esse prestigiamento nacional, dada a contribuição que fazem ao desenvolvimento socioeconômico da região da Serra do Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra também aqui de representar a nossa querida Caxias do Sul. Era esse o meu pronunciamento, senador José Medeiros. Muito obrigado.